Hey guys, what's up and welcome! Estamos aqui na nossa aula 21.2. Estou olhando para lá porque às vezes eu me perco. Já estamos na 21.2, onde a gente falou sobre o past perfect, passado perfeito. E hoje nós vamos fazer review and exercise. Vamos lá, let's begin! Olha aí, let's begin! Vamos começar com a teacher Patrícia Recheio. It's a pleasure, é um prazer. E nosso intérprete Vitor. E aí nós temos a frase que foi a frase que mostrou para vocês a primeira estrutura do passado perfeito, onde vocês viram pela primeira vez assim, we had been through terrible times. Nós passamos por momentos difíceis, né? Nós falamos sobre contextos de travel traumas, né? Traumas de viagem. E a gente vai falar agora também sobre relembrar o passado perfeito. Passado perfeito, gente, só você pensar assim, é o passado do passado. E pode ter vários passados, tá? Podem ter vários passados. Aqui a gente colocou basicamente duas situações só, mas uma conversa normal, enfim, no dia a dia você pode ter várias situações para colocar também na sua frase. Então ele é usado para falar sobre alguma ação no passado que ocorreu antes de outra ação também no passado. Na sua estrutura você tem o auxiliar had, agora só vai ser ele para todo mundo. E aí depois o verbo principal no passado, participio passado, lembrando que tem o participio passado com ED, que é o regular, e o sem o ED, que é o irregular, tudo bem? E aí nós temos a situação, she had practiced, ela tinha praticado so hard, bastante, before the competition, ela tinha praticado bastante before the competition, antes da competição, muito bem? Aqui não é until, aqui é before, antes da competição. Aí na negação você já sabe, só colocar o not depois do seu verbo auxiliar, você tem a sua frase na negação, certo? She had never or not. Olha aí, você tem or not, era or not. Você tem um dos dois só para usar, ou você usa esse ou você usa esse. Você não pode usar never e not juntos na mesma frase, porque o never, apesar de ser nunca, ele dá uma ideia de negação. Claro, é nunca e nunca. Então, she had never practiced so hard before. Ela nunca tinha praticado tanto antes. Ou she had not practiced so hard before, ela não tinha praticado tanto antes. Então, você vê até que muda um pouquinho a ideia, né? O nunca dá uma coisa assim, sabe? Nossa, isso nunca aconteceu, eu nunca tive essa experiência de praticar tanto. Muito bem? E aí nunca tinha tido, no caso. Olha aí, formar uma pergunta, é isso aqui que você faz, ó. Você troca o regular não, o auxiliar pelo pronome pessoal, que aqui é she, como exemplo, e aí você tem a sua frase, o resto continua no mesmo local, não muda. Fica todo mundo no mesmo local. Olha aqui, ó, afirmação e interrogação. Ó, só troca de lugar o auxiliar com o sujeito. Fechou? Aí temos aí, ó, had she practiced so hard before the competition? Ela praticou bastante antes da competição? E aí eu tenho aí as minhas short answers como resposta desta pergunta, que eu posso dizer sim, ela tinha praticado, ou não, no, she hadn't, ela não tinha. O quê? Praticado, porque a gente está falando sobre praticar aqui, ok? E aí você percebe que eu também posso usar as frases no passado perfeito sem uma outra frase no passado simples. Elas não têm que vir juntas, tá? Posso só fazer uma pergunta ou comentar uma situação sem falar de um outro passado. Muito bem, elas chegaram também... Aliás, chegaram não, né? A gente também falou sobre elas, confusing words, que foram before e until. Ou seja, antes e até. Então, before sempre com a ideia de antes. E o until com a ideia de até. Muito bem, ó. She had to give the doorman a tip before he would help her with her suitcases. O que é isso? Ela tinha que ter... She had to give, ela tinha que entregar ao doorman uma tip. O que é tip? Isso aqui, o dinheiro que você dá para alguém. Me sumiu a palavra em português, gente. Quando você dá dinheiro porque alguém te ajudou com alguma coisa. Enfim, tudo bem. Tip, esqueci, é dinheiro, tá? Before, antes que ele ajudasse ela com os suitcases dela, que são as malas dela. Gorjeta! Tip é gorjeta. Olha, sumiu a palavra, mas voltou. Until significa até, tá? Como eu falei, she waited until he had finished. Ela esperou, primeira situação, até que ele tivesse terminado. Beleza? Aí a gente vai o quê? Para agora, para nossa
a sua atividade de sala. E aí, nessa sua atividade de sala, você vai encontrar dois textos. Dois textos. Vem aqui pra mim, né, pra câmera, vem. Eu tô aqui, eu tô aqui. Tava um pouco desaparecida, mas voltei. Você vai ter dois textos. Um, mais ou menos ali, não é tão grande, e o outro já bem grandão. Mas não fique com medo, porque vai dar certo. Tenho certeza que vocês vão fazer essa atividade de forma bem bacana. Be right back. I'm back, voltei, agora sim, let's correct, vamos corrigir. Atividade de sala, na hora de tirar nossas questions, as nossas dúvidas. E aí nós temos o primeiro texto, certo? Eu até usei algumas frases desse texto lá na nossa review, na nossa revisão. Era até muita informação na nossa revisão para pouco tempo, né? E aí, olha só, a gente tem o seguinte... Temos esse texto, mas antes dele, vamos lá para a questão, que a gente quer saber o que mais ou menos se trata aí. Questão 1, o que ele quer? Sobre o texto é correto afirmar que. Então, assim, é mais ou menos a ideia central do texto, ele não quer detalhes. Então, é correto afirmar o quê? Dani e Emily... Não, aqui pode ser detalhes também. Dani e Emily são dançarinos profissionais de salsa e já ganharam várias competições de dança. Dani e Emily, ou seja, tem a ver com a Dani e Emily, a gente já sabe disso. Não dançavam muito bem, por isso não ganharam a competição de dança. Então, tem a ver com competição de dança também, a gente já sabe. Os amigos de Dani e Emily sempre assistem a todas as apresentações da dupla. Ou Dani e Emily foram os melhores dançarinos da competição, mesmo sem terem ensaiado muito. Ou a última, depois de terem ensaiado por 6 meses, Dani e Emily foram os vencedores da competition de dança, dance competition. E a gente tem aí, as alternativas, elas são grandes, né, e tudo mais, algumas parecidas, e aí você pode ficar um pouco confuso. E aí vamos fazer essa leitura do texto, lembrando que aqui eu vou traduzir palavra por palavra, basicamente, mas assim, você não precisa fazer isso, você não é tradutor, nem eu sou tradutora, ninguém é dicionário ambulante, então... Você vai fazer o quê? Você vai prestar atenção nas palavras que você conhece, você vai ver as estruturas que a gente estudou hoje, vai reconhecendo, viu o head ali, presta atenção. Eu acho que eu deixei passar uma coisa lá na revisão, que é o seguinte, você pode sim encontrar a palavra, vocês lembram, a gente está vendo o head, né, como auxiliar do passado perfeito. Então, você pode encontrar o head numa frase 2 vezes, tá? 2 vezes você pode encontrar o had, ou seja, they had, tá? Você pode encontrar uma frase assim. Por quê? Porque o primeiro had, ele é auxiliar, não tem tradução. Já o segundo, ele vai ter tradução, porque o verbo had é o passado do verbo to have, que o to have, além de ser usado como auxiliar, ele também é usado como verbo de tradução, tá, gente? Então, como verbo de tradução, ele significa ter. Aí ter no sentido de posse, ter no sentido de obrigação, enfim. Então, esse had aí, ele vai ter tradução também, tá? Então, você pode ver na mesma frase ele 2 vezes, tá? Pra deixar bem claro. Olha aí, last night, Danny and Emily danced in a competition. Noite passada, o Dani e a Emily dançaram numa competição, certo? Vou trocar, eu quero usar o amarelo agora. Não, amarelo não. Eu tô muito libriana hoje, tô indecisa. Eu vou pro verde. Vamos lá. They danced a salsa dance. Eles dançaram dançaram salsa, certo? They had... Eita, me emocionei com a salsa e eu quase não saio a voz. They had practiced for 6 months before they danced in the competition. Eles tinham praticado por 6 meses, they had practiced, por 6 meses, antes de eles dançarem numa competição. They were very good, eles foram muito bem. Danny and Emily's friends were in the audience. Olha aí, quem estava na audiência, não é audiência, o que é a plateia, audience, plateia. A Dani... e a Emily, aliás, os amigos da Dani e da Emily, eles estavam na plateia. Before that night, antes daquela noite,
Antes daquela noite, they had never seen Danny and Emily dance. Olha aí, eles nunca tinham visto a Danny e a Emily dançando. In fact, na verdade, Danny and Emily, Danny and Emily had never danced in front of anyone before the competition. Eita, olha aí, ó. In fact, que parece fato, mas aqui eu vou colocar como na verdade. Danny e Emily nunca tinham, porque são dois, né? Dançado na frente de ninguém antes da competição. After everyone had danced, depois, que é o contrário de before é antes, after é depois. Depois que todo mundo, everyone, tinha dançado, the judges, os jurados, os juízes, enfim, anunciaram the winners, os vencedores. Danny and Emily won. Uhul, eu tô com uma coisa de a Dani. O Danny e a Emily ganharam, won. They were the best dancers in the competition. Eles foram os melhores dançarinos da competição. Emily said she had never practiced so hard before. A Emily disse que ela nunca tinha praticado bastante antes. She was glad they had practiced a lot. She was glad, ela estava feliz. Glad também é feliz, contente, porque eles tinham praticado bastante, né, antes da competição. Então, esse texto, ele não tem muitas palavras difíceis, tem muito cognato aí. Você tem a competição, announced, que parece anunciar. Você tem audience, que parece audiência, mas na verdade é plateia, mas você imagina ali tal, será que tem a ver com plateia? Você faz a sua inferência aí. E aí, depois dessa leitura, agora que está mais claro, porque eu traduzi, né, para vocês de uma forma mais direta, mas eu tenho certeza que vocês já conseguiram responder essa de qualquer forma. E aí, qual é a resposta correta? Em A, Dani e Emily são dançarinos profissionais de salsa e já ganharam várias competições de dança. Opa! B, Dani e Emily não dançavam muito bem, por isso não ganharam a competição de dança. A gente sabe que não é nem esse e nem esse. Porque eles nunca dançaram antes, nunca tinham dançado antes, ninguém nunca tinha visto isso. E aqui também, porque eles ganharam a competição. Os amigos de Dani e Emily sempre assistem a todas as apresentações da dupla? Não, porque foi a primeira vez, falaram lá, a primeira vez que eles foram. A Dani e a Emily foram os melhores dançarinos da competição, mesmo sem terem ensaiado muito? Ou depois de terem ensaiado por 6 meses, Dani e Emily foram os vencedores? Eles foram os vencedores porque eles ensaiaram por 6 meses. E detalhe, uma coisa que eu não comentei, vocês poderiam ter procurado a palavra 6 meses lá no texto. 6 meses, que é o número, né? Então era fácil achar a palavra 6, procurando a palavra 6, que está aqui em algum lugar. Cadê, ó? They had practiced for 6 months. Aí você teria visto aqui, ó, they had practiced, tinham praticado, a palavra practice, aqui, ó, praticar. Então daria para ver essa situação aqui no texto, correto? Então a resposta correta é a letra E, tá? Tudo bem? E na 2, você vai completar essas lacunas aí com as palavras retiradas do texto, tá bom? E aí são palavras retiradas do texto, era só ir lá no texto e colocar o corretinho aqui. E tem a tradução, onde você iria marcar a resposta correta. Então, ó, they had, eu sei que aqui é o had, practiced, ou seja, que eu sei que, acabei de ler inclusive isso. Eles tinham praticado por 6 meses antes do quê? Before they, aí eu não lembro o que tinha aqui mesmo. Before they danced, é o verbo dançar, tinha esquecido do verbo dançar, danced, é isso que você ia fazer, você ia lá no texto, completar aqui, e aí você vai lá a tradução para mim. Ó, antes de dançarem na competição, eles ensaiaram por 6 meses, foi isso que aconteceu? Então, primeiro eles ensaiaram e depois eles dançaram? Ou depois que eles dançaram na competição, tiveram que ensaiar mais 6 meses? Tá engraçado a letra B. Não, né, gente? É a letra A. A letra A que é a resposta correta. Tudo bem? Porque primeiro eles dançaram na competição. Desculpa.
Primeiro eles ensaiaram e depois eles dançaram. Não faz sentido eles ensaiarem depois de uma competição, né? Então é isso aí, a letra A, a resposta correta. 2. Dani and Emily. Vamos lá, Dani e Emily. E aí eu vou continuar lá no texto. Eu não lembro de onde estava essa parte aqui, eu vou ver aqui. Ah, não, é só olhar aqui para coisa, né? Dan and Emily já tinham dançado na frente de várias pessoas antes da competição. Dan e Emily não tinham dançado. Had not danced in front of anyone before the competition. E aí, do jeito que eu coloquei aí, a tradução pode ser qual? Jane? Não, é Dani. Quem colocou um Jan aqui? Dani e Emily já tinham dançado na frente de várias pessoas antes da competição. Primeiro que a gente sabe que isso não é verdade. Dani e Emily não tinham dançado na frente de várias pessoas. Aí eu precisava colocar meu não. Então, certo é a letra B. Beleza? Porque você precisou colocar o seu não aqui. Had not. Tudo bem? Gente, olha aí, eu tenho um textão enorme para vocês, enorme, de um estudo criado por esse cara aqui, Lawrence Sherman. É um estudo da Universidade da Califórnia. Eu não sei se vai dar para ler tudo por conta do tempo que eu estou vendo aqui. Entretanto, vamos ver o que a gente pode fazer aqui nessa questão. Questão número 3. Olha aí, segundo o texto, como resultado parcial da pesquisa, observou-se que, então a gente sabe que é uma pesquisa e ele está falando de um resultado. A. Fotos com imagens neutras provocaram menor impacto do que as que retratavam o comportamento perigoso. B. Os participantes mostraram tendência a curtir uma imagem que já havia recebido um número considerável de curtidas. Eu, às vezes, por usar meu conhecimento de mundo, eu já até sei qual eu marcaria aí. Sem ler o texto, sem mentira nenhuma. Porque eu já estou imaginando que se trata de quê? De imagens, de fotos, de curtidas. Uma pesquisa em relação a isso. Os adolescentes demonstraram certo desconforto quando solicitados a avaliar fotos produzidas por eles próprios. Ué, não faz sentido. D. As tarefas propostas aos participantes apresentaram limitações por terem foco exclusivo na rede Instagram, que fala, né? Instagram, Brasil conhece. E. A metodologia adotada no experimento confirmou conclusões de estudos anteriores sobre redes sociais. E aí, qual seria a resposta correta desta questão? Olha aí, o texto, ele fala sobre o quê? Esse estudo, eu vou traduzir para vocês que eu não duvido que eu consiga fazer a leitura, tudo bem? Então, vou traduzindo. Um estudo realizado por Lawrence Sherman, da Universidade de Califórnia, e dos seus colegas, investigaram como o uso do botão like, do like button, em social media, na rede social, que ele afeta os cérebros dos adolescentes que estão deitados em scanners, ou seja, eles fizeram lá todo um experimento, colocaram eles nessas máquinas aí, que eu não consigo lembrar muito bem quais são, onde você faz... aqui, ó, nessa questão aqui já vai aparecer essa aqui, na ressonância magnética aqui. E aí, o que acontece? 32 teens who had Instagram accounts, ou seja, o que acontece aqui? 32 adolescentes que tinham contas no Instagram foram pedidos para eles fazerem o quê? Foram convidados a se deitar em um scanner de ressonância magnética. E isso permitiu que o Dr. Sherman, ele monitorasse o cérebro, a atividade cerebral deles enquanto eles examinavam suas próprias fotos no Instagram. Então, assim, eles estão lá com o celular na mão, examinando suas fotos no Instagram e eles estão sendo observados através de uma máquina lá. E aí, o que acontece aqui? That they were told had been added by other teenagers in the experiment. Ou seja, eles também viam fotos de que outros teenagers, outros jovens tinham também colocado na internet. Isso tudo para o experimento, certo? Então, aí, tá falando sobre esse estudo entre jovens, tá? Na questão de fazer curtidas, dar curtidas de fotos. E aí, aqui, bem no final, ele fala o seguinte: when she looked, quando ela olhou para os resultados lá na máquina, essa máquina de ressonância magnética, Dr. Sherman found
percebeu que atividade nesse lugar aqui, nucleus accumbens, que é o quê? Esse lugar, ele é uma forma de... A hub of reward é uma forma de você recompensar, uma parte do cérebro que dá essa sensação de recompensa, tá, no cérebro, aumentando o número de likes na foto, do que a foto tinha. Ou seja, quanto mais likes uma foto tem, mais likes, mais propício eles eram para também endossar um like naquela foto. Ou seja, não importa se a foto é sobre drinking, ou seja, bebida, smoking and drug use, ou seja, usar drogas, uma foto onde tinha pessoas fumando e usando drogas, não. A pessoa, quanto mais likes tinha na foto, mais os adolescentes tinham vontade de dar os likes, certo? Então, assim, aquela questão, né, de Maria vai com as outras, né? Vamos falar a verdade. E aí, na questão 3, o que acontece? Aí, a sua resposta correta vai ser justamente isso aqui. A letra B. Os participantes mostraram tendência a curtir uma imagem que já havia recebido um número considerável de curtidas. Então, espero que você tenha acertado, não deu tempo de ler todo o texto. Essas são as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. Vejo vocês na nossa próxima aula. See you then. Bye.